Fico feliz por você estar interessado no estudo da Bíblia. Hoje eu vou fazer um estudo a respeito de Jerusalém. Jerusalém é colocado na Bíblia como um ponto importante, uma cidade importante, e vários textos na Bíblia vão falar a respeito de Jerusalém. Então, Jerusalém tem um papel importante nas profecias. E dos textos que eu gostaria de ler, iniciar nosso estudo hoje falando a respeito de Jerusalém, está no livro de Jeremias. Então é uma profecia escrita pelo profeta Jeremias, Jeremias que fala a respeito do período em que Jerusalém passaria pelo cativeiro, o cativeiro babilônico, e isso está colocado no capítulo 25 do livro de Jeremias. Então abra sua Bíblia aí no capítulo 25 de Jeremias, para que a gente possa estudar um pouquinho a respeito de Jerusalém. Aqui o capítulo 25, ele fala de passado e de futuro. Então o capítulo 25, ele tem coisas para o passado e tem coisas para o futuro. Então a primeira parte ele vai tratar de passado, e a segunda parte, o final do capítulo, ele já vai falar de futuro, nesse capítulo 25 do livro de Jeremias. Capítulo 25 do livro de Jeremias. Antes de iniciarmos a leitura, vamos fazer uma oração para a gente começar o estudo da Bíblia. Feche os seus olhos para que possamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, que o Teu Santo Espírito venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender as Tuas Santas Escrituras. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, no capítulo 25, eu vou ler algumas partes do capítulo 25, e aí para a gente se contextualizar, e aprender um pouquinho mais a respeito de Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade importante colocada na Bíblia. Então, Jerusalém, depois no final você vai ter uma compreensão mais detalhada a respeito de Jerusalém. Na realidade, a Bíblia sempre vai rivalizar Jerusalém e Babilônia. E aqui hoje eu quero fazer um estudo concentrando em Jerusalém. Então eu vou ler aqui no capítulo 10, que é a profecia de capítulo 25, verso 10, do 10 ao 14, que é a profecia de Jeremias. Ele diz assim, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, como também os sons da mó e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Então, Jeremias está falando aqui que Jerusalém serviria ao rei de Babilônia por 70 anos. 70 anos era o período que seria de cativeiro. E ele diz assim no verso 12, e acontecerá que, quando se cumprires os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus. Farei delas ruína perpétua, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Então Jeremias está falando aqui que Jerusalém passaria por 70 anos do cativeiro. Na realidade, esses 70 anos, que é bem, vamos dizer assim, descrito na Bíblia, esses 70 anos do cativeiro que Jerusalém passou, no cativeiro babilônico, ele foi compensado no final da história. Então, na realidade, ou seja, eles passaram 70 anos de cativeiro e Deus compensa esses 70 anos no final da história. Então, entre 1953 e 2023, Deus compensou os 70 anos que eles passaram no exílio babilônico. Então, esses 70 anos foram importantes e ainda serão importantes, ou seja, ele restaura Jerusalém, concede os 70 anos passado no futuro. Então, aqueles 70 anos, Deus compensa eles novamente, ou seja, entre 1953 e 2023,
23. Porque na realidade o que acontece? No final da história, a partir de 2023, Jerusalém será elevada ao status de cidade sagrada. Por isso que aqui no capítulo 25, no verso 3, ele usa um tempo no passado para falar a respeito desse momento, né? Ele diz assim, no capítulo 25, verso 3, ele diz assim, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor e vô-lo tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutais. Na realidade, ele está se referindo aqui a um período no passado, 23, mas esse ano se refere ao futuro, ou seja, no ano 23, 2023, ele vai mudar a sorte de Jerusalém. Por isso que o capítulo 25, ele trata de passado e ele trata de futuro também. Se você for lá para o verso 30, né, ele, no capítulo 25, verso 30, ele já vai trabalhar o futuro. Ele diz assim, tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás, o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com um grito de alegria, como os que pisam a uva contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até as extremidades da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações e entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. E aí ele vai seguindo. E aí ele está falando do final da história. Então esses 70 anos que Jeremias fala foram importantes justamente por quê? Porque esses 70 anos foram compensados no final da história. Por isso que se você olhar a história dos judeus, que é uma história que ainda não terminou, você vai ver que de 53 para frente eles começam a se reestruturar novamente. Ou seja, Deus concede aqueles 70 anos no final da história. E esses 70 anos vão se encerrar em 2023. E para continuar a história de Jerusalém, eu gostaria de ler alguns outros textos também em Jeremias. Jeremias, vou ler 2 capítulos, né? Vamos ler aí 2 capítulos, são 2 capítulos longos, mas acho que é importante aí para entender bem a história de Jerusalém, bem? Vamos ler aí o capítulo 30 e o capítulo 31 de Jeremias. Então Jeremias é o profeta que fala a respeito, né, do cativeiro, do período, e esse período foi importante, e ele vai falar aqui no capítulo 30 e 31 também a respeito de Jerusalém, né? Ele diz assim, no capítulo 30 de Jeremias, capítulo 30, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim falou o Senhor Deus de Israel, dizendo, escreve num livro todas as palavras que tenho falado. Então ele pede para Jeremias que escreva tudo o que ele vai dizer a Jeremias. Ele diz assim, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo de Israel, Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-la à terra que dei aos seus pais e a possuirão. Ou seja, haveria um dia que ele retornaria e traria os exilados de volta e possuiriam a terra que Deus havia dado a Jacó. Ele diz assim, e estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá, porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz, porque, pois, vejo cada homem com as mãos sobre os lombos, como está dando à luz, porque se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Então ele já está falando aqui, isso já é no final da história. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei os seus grilhões, e nunca mais servirão deles os estrangeiros.
mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Então eu já fiz um estudo a respeito de Davi, que é importante também. Então ele diz assim, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Portanto, darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida do que todo não te darei por inocente. Porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a sua causa para te aplicar curativo. Não tens remédios que possa curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti. Porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão dos teus pecados. Porque gritas por causa da tua ferida, tua dor é incurável. Pela grandeza da tua maldade e a multidão dos teus pecados, eu fiz essas coisas. Por isso, todos os que devoram serão devorados, e todos os seus adversários irão todos eles para cativeiro, e os que te roubaram serão roubados, e todos os que te despojaram entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Portanto, te chamaram repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, apiedar-me-ei das tuas moradas, e a cidade será reedificada sobre os montões, e os palácios permanecerá como habitualmente, e sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei e não serão apoucados. E os seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores, e os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim, diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tempestade do Senhor e a sua indignação já saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entenderão isso. Então, no capítulo 30, ele está falando que nós só vamos entender essa questão de Jerusalém no final da história. E aqui ele está falando a respeito da restauração de Jerusalém. E isso acontece a partir da Segunda Guerra Mundial, essa restauração de Jerusalém. Então, a restauração do Estado de Israel e, consequentemente, a restauração de Jerusalém. Ou seja, só no final da história isso seria entendido. E agora no capítulo 31, ele vai falar outras coisas que são importantes também, e ele vai intercalar um pouco do passado para que a gente possa entender o que acontece no futuro. Ele diz assim, isso aqui já é no final da história. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam à espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu fiz descansar.
Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, portanto, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificareis e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tambores e safiras nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores, dizendo: salva, Senhor, o teu povo e restaura Israel, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cego e aleijado, grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, e os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água por caminhos direitos, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas longínquas e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor resgatou a Jacó e livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no alto de Sião e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto, ao azeite e aos cordeiros e aos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão triste. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Aí ele vai dizendo: saciarei a alma dos sacerdotes com a gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. E aí ele diz assim, assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora os seus filhos e não quer ser consolada. Quanto aos seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra dos seus inimigos. Então, na realidade, esse verso 15, ele está se referindo quando Herodes mata as crianças, os recém-nascidos, tentando ali matar Jesus. Então, ele diz assim, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora os seus filhos e não quer ser consolada. Quanto aos seus filhos, porque já não existem. Então, isso aqui se refere àquele episódio que aconteceu com Herodes matando ali as crianças. E aí no verso 16, ele vem falando, isso aí já é futuro, Ele diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz e o teu choro e as lágrimas dos teus olhos, porque haverá recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra dos seus inimigos. Então isso já é futuro, e ele falando aí do retorno de Israel à terra que ele deu ao seu servo Jacó. Isso aí só foi acontecer muito tempo depois, mas eles foram recompensados por aquilo que aconteceu. Ele diz assim, e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus termos. Bem ouvi o que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e eu fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. E depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade.
Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras, me compadecerei deles, diz o Senhor. Levanta-te para ti sinais, faz para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andastes. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Uma mulher cercará um homem, assim diz o Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel ainda dirão essas palavras na terra de Judá e nas suas cidades. Quando eu vos restaurar do seu cativeiro, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade, e nela habitará Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Nisso despertei e olhei e o meu sono foi doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com semente de homens e com semente de animais. E será que, como velei sobre eles, para arrancar, para derrubar, para transformar, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar, para plantar, diz o Senhor. Então, assim como ele castigou, assim também ele abençoa. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Então ele está dizendo aqui que nunca mais os filhos pagarão pelos erros dos pais. Cada um vai pagar pelo seu erro. Aí no verso 30 ele diz assim: mas cada um morrerá pela sua iniquidade, de todo homem que comer as uvas verdes e os dentes se embotarão. Aí no 31, ele diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo também fala a respeito dessa aliança que se fará com a casa de Israel no final da história. E no 34 ele diz assim, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá ao sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, e o Senhor diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra lá embaixo, também eu rejeitaria toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Aqui ele está dizendo assim, olha, se deixar de haver dia e noite, a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim. Ou seja, como o dia e a noite não pode deixar de existir, ou seja, sempre eles serão uma nação diante de Deus. Né? E eles dizem assim,
no 38, eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hanael até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante dela, até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos do Oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará mais eternamente. Na realidade, ele está dizendo assim, olha, Jerusalém é uma cidade eterna, é uma cidade que não teria fim, né? Então isso é importante porque ele vai tratar aqui no capítulo 31, ele trata toda a história aí passada, principalmente dos judeus e de Jerusalém, né? Falando aí que eles seriam novamente estabelecidos na terra, isso Deus novamente abençoaria eles e eles retornariam, né, na herança que o Senhor havia prometido a eles no passado, e Deus faria com eles uma nova aliança. E agora eu gostaria de ir para o livro de Zacarias, né? Então aqui você está vendo a história de Jerusalém. Em Zacarias nós vamos começar a intercalar aí a história dos judeus com Jesus também. Então por isso que é importante aqui no livro de Zacarias, porque a gente já vai começar aí ver a respeito de Jesus, que é a parte mais importante na Bíblia. E eu escolhi ali no livro de Zacarias o capítulo 9, 13 e 12, para a gente ler alguns textos aqui, para que você possa entender a relação de Jesus e os judeus. Isso é importante para você poder compreender aí um pouco da história, do que aconteceu ao longo da história. E Zacarias capítulo 9, do verso 9 ao verso 17, né? Então, falando a respeito de Jerusalém, né? Ele vai, no capítulo 9, ele vai fazer uma profecia que depois vai se cumprir com Jesus. Então, ele diz assim, no capítulo 9, no verso 9, do 9 ao 17, ele diz assim, em Zacarias: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filha de jumenta. Então ele está fazendo uma profecia aqui, Zacarias está falando de uma profecia que aconteceria quando Jesus entrasse em Jerusalém e assumisse ali o papel de rei, né? E aí ele vai dizendo assim, ó, de Efraim destruirei os carros, de Jerusalém os cavalos, o arco de guerra será destruído, ele anunciará paz aos gentios, né? E o seu domínio estenderá de mar a mar, desde o rio até a extremidade da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e poloei, ó Sião, como espada de um poderoso, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como um relâmpago, e o Senhor Deus soará a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, eles devorarão. Depois que eu os tiver sujeitado, as pedras da funda também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia salvará como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa eles resplandecerão na sua terra, porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura.
o trigo fará florescer, os jovens e o mosto as virgens. Então ele diz aqui no verso 16, e o Senhor seu Deus naquele dia o salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa eles resplandecerão na sua terra. Então essa é a promessa que ele faz para os judeus no final da história. E agora eu gostaria de ler o 13 do 7 ao 9, que também vai falar de Jesus, também da mesma forma que o 9 também falou a respeito de Jesus, da entrada dele em Jerusalém como um rei. E aqui ele diz assim, Zacarias 13, do 7 ao 9. Por isso que é importante você ler todo o texto para você poder entender o contexto com que o profeta está falando aí. Então ele diz assim, ó espada, desperta contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, né? Diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas voltarei a minha mão sobre os pequenos. Acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e espiarão, mas a terceira parte restará dela. Farei passar esta terceira parte pelo fogo, a purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi, este é o meu povo, e ele dirá, o Senhor é o meu Deus. Ou seja, na realidade ele está fazendo uma profecia dizendo assim, depois da morte de Jesus, 2/3 morreria, mas 1/3 restaria, seria provado e depois no final seria estabelecido novamente. Então falando aí a respeito de Jesus e os judeus. Agora eu gostaria de ler no capítulo 12, do verso 6 ao 14 aqui de Zacarias mesmo. Para mim, esse aqui tem o verso mais importante do Velho Testamento, está colocado aqui nesse capítulo, que é o verso 10. Para mim ele é o mais importante da história de Jesus e os judeus. Ele diz assim, isso aqui é no final da história. Isso aqui não aconteceu ainda, mas vai acontecer. O profeta faz uma profecia, e Deus vela pela sua palavra. Então ele está dizendo assim, Zacarias capítulo 12, verso 6. Ele diz assim, naquele dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre as gavelas. A direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor. Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltado sobre Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Aí no verso 10 ele diz assim, Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo um filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Na realidade, o que ele está dizendo aqui, no final da história, ele vai derramar o Espírito Santo sobre eles, vai derramar o Espírito Santo sobre eles. Eles vão olhar para quem? Para aquele que os transpassaram. Quem é? Jesus. Vão olhar para Jesus, e ele diz assim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo um filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como quem chora pelo primogênito. Ou seja, na realidade, eles vão reconhecer Jesus como o Messias. Então aqui no
capítulo 12 de Zacarias, no verso 10, ele fala a respeito desse momento na história. Esse momento está colocado ainda no final da história. Esse momento não aconteceu. Ele vai acontecer justamente quando ele mudar a história dos judeus, ou seja, mudar a história de Jerusalém, né? Vai fazer com que Jerusalém seja reconhecida como a cidade sagrada e os judeus reconheçam Jesus como seu Messias. Aí ele diz assim no verso 11, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. E na terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, e a família da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte, e a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte e suas mulheres à parte. Ou seja, na realidade ele está dizendo assim, olha, esse é o momento mais importante da história, no qual eles reconhecem que o sacrifício feito por Jesus foi importante e era aquele sacrifício que traria a salvação. Então isso vai ser reconhecido no final da história, porque a história ainda não terminou, a história dos judeus ainda não terminou. E agora eu gostaria de ler alguns textos no Novo Testamento para que a gente possa também entender algumas coisas que aconteceu com relação principalmente a Jesus, né? Jesus é o ponto mais importante nas profecias, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E aqui eu gostaria de ler em Lucas, né? Lucas capítulo 1. Então vamos para Lucas, para o Novo Testamento. Eu vou ler alguns textos que na realidade foram inspirados pelo Espírito Santo. Um texto aqui, Lucas capítulo 1, do 30 ao 33, foi dito pelo anjo Gabriel, né? Quando ele vem ali a Maria, né? Ele diz assim, no verso 30, né? E disse então o anjo a Maria, né? Lucas 1, verso 30, e disse então o anjo a Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Aí ele diz assim, chamarás o seu nome Jesus, né? Então isso é Gabriel falando para Maria. E ele diz assim, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor seu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, né? Na realidade, o que acontece? Ele está falando que Jesus herdaria o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim, né? Então, o que acontece aqui? O anjo diz para Maria, Maria, esse menino que vai nascer, ele será o filho, né? Ele é o filho de Deus, né? Ele é o filho do Altíssimo, e ele vai ocupar a posição de rei de Israel. Isso acontece naquele texto que nós lemos lá em Zacarias, quando Jesus entra em Jerusalém. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado rei, ele recebe ali a posição de rei, e ele então, dali para frente, ele assume a posição de rei de Israel. Então isso acontece, né? Quando Jesus entra em Jerusalém, Zacarias falou dessa profecia e ela se cumpre depois, né, com Jesus. Agora Lucas 2, 28 ao 32. Né? Então aqui em Lucas também, isso daqui também, na realidade, é uma inspiração do Espírito Santo para com Simeão. Simeão era uma pessoa que esperava a vinda do Messias, né? Era uma daquelas pessoas que orava pela vinda do Messias, né? Aí até ele diz assim no verso 28, né? E então tomou em seus braços, louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Ou seja, Jesus
foi para a glória de Israel. Né? Isso foi uma declaração feita por Simeão, inspirado pelo Espírito Santo. Jesus era para a glória de Israel. E ele foi, e isso aconteceu quando você começa a entender o plano da redenção, você vai entender esse processo em que Jesus foi para a glória de Israel. Então, ou seja, esses acontecimentos, né, foram importantes para consolidar a obra de Jesus Cristo, tudo que ele havia, tudo que ele faria, né, durante o seu ministério. E isso a gente vê bem em Mateus capítulo 26, né? Então vamos lá para Mateus, né? Capítulo 26. Mateus capítulo 26 e 27. Eu vou ler alguns textos para a gente poder, né? Para a gente poder contextualizar aí a situação. Aqui vem falando a respeito de Jesus, né? Então, nessa parte aqui, é o julgamento de Jesus, né? Por que ele foi preso? E aí, aqui na primeira parte, no capítulo 26, no verso 63, Jesus é levado ali perante o Sinédrio, então ele é julgado em primeira instância ali diante do Sinédrio. O Sinédrio não tinha autoridade para condenar uma pessoa à morte, então eles encaminhavam para o tribunal romano, e ali o tribunal romano tinha essa autoridade. Então Jesus primeiramente é levado ali diante do Sinédrio, né, que era o tribunal dos judeus, e aí aqui no verso 63 vem fazendo essa pergunta para ele. Jesus, porém, guardava silêncio e, respondendo, o sumo sacerdote disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Né? Então, aquilo que o anjo Gabriel havia dito para Maria, que ele seria o Filho de Deus. Né? Então, ele diz assim, ó, né? Aí o sumo sacerdote pergunta para ele, né, se ele é o Filho de Deus. E Jesus responde: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfema! Para que precisamos ainda mais de testemunha? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Na realidade, quando Jesus ele usa essa expressão, tu o disseste, ele está afirmando, eu sou, entendeu? Então, quando aqui o sumo sacerdote pergunta, você é o Filho de Deus? Ele diz assim, ó, eu sou. E agora, né? E depois ele completa dizendo assim, né? Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então ele afirma e fala que ele é o Filho de Deus. Né? Então Jesus assume a posição de Filho de Deus, como havia sido colocado, né, ali pelo anjo Gabriel. E a outra parte que eu gostaria de ler aqui, capítulo 27, verso 11. Aqui ele está diante do tribunal romano, diante de Pilatos, né? E Jesus, aqui na minha Bíblia, diz assim, ó, e Jesus estava em pé diante do presidente. O presidente o interrogou. Na realidade era Pilatos, né? Dizendo, tu és o rei dos judeus? Aí Jesus responde também, ele diz assim, ó, tu o dizes. A mesma afirmação que ele usa aqui no Sinédrio, ele usa no tribunal romano. Ou seja, afirmando que ele era o rei dos judeus. Na realidade, quando é que ele assume que ele é o rei dos judeus? Quando ele entra em Jerusalém e ele é aclamado rei. Então ali ele assume que ele é o rei dos judeus, né? Isso vai ser importante porque quando ele é preso ali no tribunal romano, no capítulo 27, no verso 28, você vai ver bem nitidamente isso. Ele diz assim, ó, capítulo 27, verso 28, ele diz assim a respeito de Jesus: e despindo-o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinho
puseram na sua cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus. Ou seja, debochavam dele, né, dizendo: Salve o rei dos judeus. Você não é o rei dos judeus? Então, colocaram essa coroa de espinhos sobre a cabeça dele, né, e blasfemavam dele, dizendo, escarneciam dele, dizendo: Salve o rei dos judeus. E cuspiam nele, tirando-lhe a cana, batiam na cabeça, né, e depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram as suas vestes e levaram para ser crucificado. Na realidade, eram as duas condenações que pesava contra ele: ser o filho de Deus e ser o rei dos judeus. Então, essas condenações foram importantes, porque ele era o filho de Deus e ele também era o rei dos judeus. Por isso que sobre a cruz foi colocado aquela escrita que está no verso 37, que diz assim, ó: E por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: Este é Jesus, o rei dos judeus. Então eles colocam aqui aquela escrita dizendo: Este é Jesus, o rei dos judeus. Então todas as vezes que você olhar para a cruz, lembre-se das palavras que foram colocadas lá: Rei dos judeus. Jesus é o rei dos judeus? É. Queira você ou não, ele é o rei dos judeus. Por que isso é importante? Porque Jesus, ele não é apenas o sacerdote, ele é também o rei. E ele ocupa essas duas posições. Ele ocupa a posição de sacerdote e de rei. Para nós ele é o sacerdote. Para nós gentios, ele é o sacerdote, é o nosso intercessor. Para ele, para os judeus, ele é o rei. E há harmonia entre essas duas posições, entre o rei e o sacerdote. Assim como Melquisedeque era rei e sacerdote, Jesus também ele ocupa essa posição de rei e sacerdote. Isso é importante porque os judeus vão considerá-lo como rei e nós o consideramos como sacerdote. E agora, para encerrar o nosso estudo, eu gostaria de ler uma parte que está lá no livro de Apocalipse. Né? No livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Então, em Apocalipse 3, verso 7, né, ele diz assim, ó: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Na realidade, ele recebe o trono de Davi. E ele diz assim, ó: E que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Quem é esse? É Jesus, né? E ele diz assim, ó: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Ou seja, ele mantém uma porta aberta para os judeus, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, né? Ou seja, ele ama os judeus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Então aqui, ó, ele está falando que isso vai acontecer no final da história. Então isso daqui, ó, ele diz assim, ó: Como guardaste as palavras da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então isso aqui vai acontecer no final da história, né? Para tentar os que habitam sobre a terra. E aí ele diz assim, ó: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí ele diz: Ao que vencer eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Ou seja, a cidade aqui é Jerusalém, né? Ele diz assim, ó: A nova Jerusalém que desce do céu, né, do céu do meu Deus,
e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está se referindo, essa parte do livro de Apocalipse, ele está se referindo aos judeus. Você não precisa inventar nada, trocar nada, o que está escrito aqui está correto. Você pode aplicar ao pé da letra. Justamente, ele diz aqui, né? Quem é que tem a chave de Davi? É Jesus. Quem se assenta no trono de Davi? É Jesus, né? Ele diz assim, pus uma porta aberta, né? Ou seja, ele manteve uma porta aberta, né? Ele diz aqui no final do 9, e saiba que eu te amo, né? Ou seja, por isso que lá no livro de Isaías ele fala que na palma das minhas mãos gravei vocês. Todas as vezes que eu olho para as minhas mãos, eu me lembro dos dias que eu estive com vocês, né? E ele diz assim, e ao vencedor eu farei coluna no templo do meu Deus. E depois no final ele fala a respeito da Nova Jerusalém. Por que isso é importante? Porque Jerusalém é a noiva. Jerusalém sempre foi e sempre será a noiva. Por isso que no final da história, Jerusalém tem um papel importante nas profecias. Jerusalém ainda vai passar por problemas extremamente complexos no final da história, mas a promessa que ele fez, a noiva que ele escolheu, ele foi fiel. Apesar de tudo o que aconteceu, ele continua fiel à sua noiva, e a sua noiva é Jerusalém. Então, quando você ler esses textos, que Deus possa iluminar você, que você possa entender um pouquinho a respeito dessa história, da história de Jerusalém. A história de Jerusalém é uma história trágica, uma história importante, mas Deus sempre esteve no controle daquela cidade. Aquela cidade tem um significado extremamente importante. E agora, da agora para frente, cada dia mais você vai viver essas profecias e você vai poder olhar para Jerusalém e ver as profecias acontecendo ali naquela cidade. Por isso que o livro de Apocalipse, ele fala a respeito disso. Ele fala a respeito da noiva, e essa noiva é Jerusalém. E essa noiva é importante porque Jerusalém é a cidade eterna. Babilônia desaparece, mas Jerusalém não. Isso foi uma promessa que Deus fez e é uma promessa que ele vai cumprir. Então que Deus possa abençoar você, que você possa entender essas verdades maravilhosas. É o desejo do meu coração. Amém.